Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a entrevista do Marcelo Teixeira. Eu sei que eu não fiz uns vídeos uns dias atrás, umas horas atrás, porque na verdade os canais fazem vídeos um atrás do outro, mas eu vou consolidar tudo nesse vídeo sobre a entrevista que o Marcelo Teixeira falou sobre a sua administração nos primeiros 6 meses, de janeiro a julho de 2024. Eu tenho várias anotações aqui. Se você está assistindo esse canal pela primeira vez, meu nome é Marcelo, você pode me chamar de Mr. Jersey, porque eu tenho um canal que fala sobre camisa de futebol em inglês, e nesse canal aqui eu falo sobre o Santos. E vamos lá, vamos mergulhar no que o Marcelo Teixeira disse. Tem vários pontos, não vou falar sobre todos os pontos, mas os pontos que eu destaco e vou colocar a minha opinião aqui também. Então assiste o vídeo até o final, não esquece de compartilhar com todo santista e realista inteligente, não esquece de dar o like, de comentar e vamos aí, estamos crescendo, somos quase 1000 santistas realistas. Vamos embora! Quero começar aqui falando pelo público, que ele falou que ele achou interessante o Santos ter uma média de 11 mil pagantes torcedores nos estádios. Eu achei tão triste ouvir isso, meio que ele se vangloriou desse número, na minha opinião, falando que é segunda divisão e mesmo assim os torcedores foram, tô achando realmente um bom número. E ele falou que ele tirou dessa média o público que teve jogos no Morumbi e no estádio do Corinthians, o que na verdade tinha que ter sido colocado. Eu acho estranho um dirigente não incorporar esses números. E achei também estranho os jornalistas não forçarem muito a barra nas perguntas de jogar mais em São Paulo. Acho que teve um jornalista que falou, mas tinha que ser pressionado porque isso é o que faz um clube ser grande, ter uma boa média de público, porque isso atrai imprensa, isso dá mídia espontânea, os patrocinadores gostam de ver isso porque está mostrando as marcas para mais pessoas. Eu acho triste a gente achar que 11 mil pessoas é um bom público, mas é aquela visão pequena, aquela visão Santos é de Santos. Eu não gosto disso realmente, mas eu vou destacar alguns outros pontos que eu até achei interessante que o Marcelo Teixeira falou. Vamos lá, outro ponto esquisito aqui, o uniforme. O Santos parece que não teria peças para terminar o ano de 2024. Ah, e eu estou olhando para baixo porque eu estou indo nas minhas anotações aqui, viu? Então, o Santos parece que não teria peças suficientes para terminar o ano de 2024, o que é um absurdo. Como nenhum jornalista perguntou isso depois que ele falou, na verdade ele falou isso no começo quase da entrevista, eu achei um absurdo. E o Marcelo Teixeira disse que no novo contrato isso foi arrumado, né? Mas ele não explicou por quê. O porquê que não teria essas peças. Isso é essencial para entender, para evitar que aconteça isso mais uma vez, mas não houve um detalhamento disso, os jornalistas também não perguntaram, eu achei muito estranho, muito estranho. Ele mostrou também num slide que os sócios aumentaram de 32 para 46 mil, mas ele não citou que esse aumento foi principalmente porque o Santos mandou jogos em São Paulo. É uma falta de visão. Essa falta de entendimento entre o público e os sócios, ele não deixa claro. Ele até falou, né? Ah, esse número se deu pelo Santos ter ido até uma parte final do campeonato, tal, mas não foi isso. Foi o fato do Santos ter jogado em São Paulo. Mas é uma miopia que eu não consigo entender e eu não consigo aceitar, na verdade, né? Ele mostrou um número bem interessante do elenco, porque a gente fica falando, a mídia santista fica falando que o Santos, ele tem uma folha de pagamento de 12 milhões, né, que a gente geralmente fala, né? Ah, o Santos tem uma folha de pagamento enorme em relação aos outros times. Mas ele veio com detalhes sobre esses gastos. Ele falou que a folha de pagamento do Santos é de 7 milhões. E do ano passado era de 20 milhões, então foi diminuído. Aí ele somou, elenco principal 7 milhões, atletas em transição 1,4 milhões, equipe técnica de apoio 927 mil, administração 11 mil, o que dá um total de quase 9 milhões e meio. Ele disse que o elenco não é para a Série B. Ele mostrou que nos clássicos o Santos ganhou dos times paulistas, rivais paulistas e tal. Eu acho essa uma outra miopia que o Santos tem. Tá, ok, não quer falar que o salário é de 12 milhões por mês, né? A folha de pagamento é de 7 milhões, ok, até entendo que ele mostrou isso daqui. Agora, falar que esse elenco não é para a Série B é brincadeira. Esse elenco do Santos ia estar lá embaixo na Série A, disputando para não cair de novo. Ele citou a realidade do Santos, que nenhum jogador quer jogar aqui, o que é verdade, venho falando isso há muito tempo, né? E ele fez uma análise interessante até, eu gostei disso que ele falou. Parece que anteriormente ele tinha falado, na gestão passada dele, né? Ele tinha falado que o Santos era um leão adormecido, mas agora o Santos é o leão que nem na floresta tá. E realmente, eu venho falando isso, parece que há esse entendimento. Enquanto a gente vê que parece que há esse entendimento, o que eu leio aqui é assim, o Santos não é um time grande mais, é isso que eu leio que o Marcelo Teixeira falou, mas ele falou em outras palavras, ninguém quer jogar no Santos.
O Santos já não compete mais, já não disputa títulos mais, né? E é claro que ele vai querer mudar isso e ele vai colocar de uma maneira que ele está tentando colocar o Santos nessa situação, o que eu discuto um pouco. Mas ao mesmo tempo ele não vê os benefícios do Santos de jogar em São Paulo, por exemplo. Ele coloca numa coisa menor assim. E uma coisa está atrelada à outra, isso que eu não consigo entender, a falta de compreensão disso. Ele falou sobre os naming rights, que foi discutido bastante ontem, eu não fiz vídeo, estou de férias, você pode ver que eu estou num hotel aqui, a cama está meio bagunçada, eu ia fazer o vídeo lá fora, mas, cara, tem ar-condicionado ligado para tudo quanto é lado, faz um barulhão aqui no resort onde eu estou e não consegui achar nenhum lugar sem barulho. E espero que o áudio esteja bom, porque foi um trabalhão achar um lugar que, na verdade, o meu lugar original era esse daqui. Eu queria fazer fora para vocês verem como tá bonito aqui e tal. Mas ele falou sobre os naming rights, né? Vila Viva Sorte. Vi muita gente falando sobre isso e eu ainda acho que tem pouca informação sobre isso para eu poder dar a minha opinião, mas eu vou dar uma opinião em cima do que eu consegui pegar de várias pessoas conversando sobre isso ontem e também do que ele falou, principalmente do que ele falou hoje. Vila Viva Sorte, vi até um jornalista perguntando sobre esse nome e tudo mais, mas é um nome que realmente não me agrada muito. Vi muitas pessoas falando que o mascote do Viva Sorte é um porco, que ia ter conflito com o Palmeiras, que é um porco. Não sei de detalhes disso, não sei se o Santos ele vai fazer alguma coisa a respeito disso ou não. Parece que foram 10 anos de acordo, parece que o valor é de 13 milhões por ano. Se você for olhar em termos de valor, pelo que a Vila Belmiro é, que é um estádio antigo, um estádio velho, pequeno, ele não atrai, não dá vontade de assistir, para o público de ir lá ver o jogo, porque não tem muitas amenidades no estádio, né? E aliás, tem muitos problemas, muitos pontos cegos. 13 milhões por ano é até um negócio bom, mas eu vejo muitas coisas que eu acho estranho aí. Como que o Santos faz um acordo de 10 anos se está em vias de fazer um novo estádio, é o que falam, né? Está em vias, né? Está um contrato que fica assinando, toda hora tem um novo contrato sendo assinado, é um negócio super estranho. Como que tem um acordo de 10 anos? É muito estranho você fazer um acordo desse, eu vou até entrar no mérito, o Marcelo Teixeira foi questionado sobre isso e ele comentou que a empresa está aberta também a patrocinar se tiver um novo estádio. Então o Marcelo Teixeira achou interessante ter agora alguém fazendo isso, pagando, né, patrocinando o estádio, dinheiro entrando, porque ele vê que há interesse caso o Santos faça um estádio novo, o que ele disse que gostaria, mas eu pessoalmente eu acho que é tudo uma falácia, esse negócio de fazer estádio para mim não vai sair, e é uma pena, porque se sair eu acho que vai sair de uma maneira errada, vai sair de uma maneira meio Santos, meio Band-Aid, porque isso aqui é uma solução Band-Aid, né? Você conseguir um patrocinador para pagar o Santos no estádio onde o Santos está, assim, eu tô sentindo que tá faltando informação aí. No mínimo vão reformar a Vila e vai ficar por isso mesmo e não vai ter estádio, que eu acho uma pena, um atraso para o Santos, mas eu não tenho informação, então vou esperar um pouco mais para ver, porque não dá para falar ainda se é um acordo bom ou não, né? Porque tá faltando informação. Ele disse que ele vai dar mais informações na sexta-feira, que parece que ele vai se pronunciar. Vamos ver. Ele comentou sobre o Patrick, que foi uma boa pergunta que o Felipe Camargo fez. Um abraço aí pro Felipe Camargo do De Olho no Peixe, que eu não assisto tanto realmente, mas eu admiro o trabalho dele. Ele faz um bom trabalho, mas eu não assisto muito De Olho no Peixe. Um abraço aí, Felipe Camargo. Ele perguntou sobre o Patrick. E a gente sentiu pela resposta do Marcelo Teixeira, que o Marcelo Teixeira se sente incomodado. Parece que o Marcelo Teixeira já teve até conversas com o Carille, o Marcelo Teixeira falou sobre isso, e parece que o Carille conta com o Patrick. Eu acho estranho isso, eu acho que está faltando informação, eu acho que também durante uma entrevista ele não vai falar a verdade toda, né? Pode ser que ele realmente ache um problema que, na verdade, eu senti que ele acha, mas o Carille parece que, né, tá ainda achando que vai tirar algum suco dessa fruta. Mas na verdade ele desviou da pergunta e meio que empurrou para o Paulo Brax. Falou, não, isso aí é com o departamento de futebol e tudo mais. A verdade é que o Patrick é uma grande roubada e a verdade é que de repente a administração, Marcelo Teixeira ou até mesmo o Carille, ninguém vai admitir isso publicamente, porque isso pode até impactar em um contrato, em alguma coisa assim, até mesmo um jogador não é ético
mas todo mundo meio que já sabe, a gente conseguiu tirar do Marcelo Teixeira um pouco, que a gente vê que ele está incomodado, como o torcedor está incomodado. Falar um pouquinho sobre o estádio, o Marcelo Teixeira falou sobre o memorando que foi alterado porque não continha informações que eram importantes. Aí você sabe, aquele bate e volta de memorando, vão assinar contrato de novo no mínimo, isso aqui não vai dar em nada, na boa. Santistas, você conhece, né? Não vai dar em nada. E o Ki Ribeiro fez uma pergunta importante. Ele falou: tem algum prazo para esse estádio? Porque, Marcelo Teixeira, você falou que teria um prazo, esse ano ia começar as obras e tal. Aí o Marcelo Teixeira deu aquela desviada: essa informação que eu tinha, a empresa que me deu essa informação, então foi isso que eu compartilhei, mas enfim, ou seja, mais do mesmo. É aquela coisa que muitos jornalistas gostam de se aproveitar para ganhar views nos seus canais no YouTube, né? Porque a gente sabe que isso aqui, se mato aqui, não sai coelho. O Lucas Barros fez uma pergunta interessante. Ele perguntou sobre o Marcelinho, qual é o envolvimento do Marcelinho, porque ouvia que muita gente, parte da torcida se sentia incomodado. Eu até gostei do jeito que o Lucas Barros colocou essa pergunta. Um abraço aí, Lucas Barros. E o Marcelo Teixeira disse que não ouviu críticos sobre a atuação do Marcelinho, que vários clubes adorariam ter alguém trabalhando de graça, usando dos seus próprios recursos em prol do clube. Acho que faltou alguma coisa aí, sei lá, um follow-up question, falar, mas espera aí, não é antiético, ou porque ele é parte do conselho, parece que tem alguma regra que não se permite isso, até abrangeria um pouquinho mais, porque você está usando os seus canais, o Instagram para divulgar a coisa do Santos e não o próprio Santos. Faltou aí um follow-up que eu senti, mas talvez os jornalistas só tiveram a oportunidade de fazer uma pergunta, né? Aliás, os jornalistas, eles ficaram perguntando em alguns momentos perguntas que já estavam na apresentação do Marcelo Teixeira e o Marcelo Teixeira se sentiu incomodado com razão, porque, poxa, acabei de falar, onde você estava? Ele não falou isso, mas, poxa, sério, você está perguntando isso? Eu não vou falar qual pergunta aqui, mas teve algumas situações assim que aconteceram isso. Ele falou sobre a Umbro, e aí sobre a Umbro a gente ouviu que o Santos tinha dobrado em porcentagem a participação, a arrecadação e tudo mais, mas depois, um dia depois, saiu outras informações, parece que o Santos tinha diminuído, mas ia ganhar umas comissões, alguma coisa assim, não está muito claro isso, né? Então foi perguntado, não lembro quem perguntou, e o Marcelo Teixeira respondeu falando que ele não tem permissão para falar sobre números, por isso que ele falou sobre porcentagem. Então é uma das coisas que a gente não pode ir em detalhe, porque a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu. A gente vai estar supondo que foi feito isso ou aquilo. A gente não está vendo o contrato, então é muito difícil analisar uma situação assim. O Marcelo Teixeira falou que várias grandes empresas tiveram interesses. Eu fico me perguntando quais seriam essas, porque eu meio que eu duvido um pouquinho. Enfim, vamos lá. Uma outra pergunta que falaram sobre jogos em casa restante. Parece que o Santos tem mais 10 jogos em casa, se vai poder fazer em São Paulo em algum momento, estou pensando isso. O Marcelo Teixeira falou até que pensou em fazer esse jogo contra o Avaí em São Paulo, mas eles não conseguiram, né? Eu acho que falta poder aí de marketing, aí é um recado para o Paulo Brax, né? Preparar uma proposta para os clubes, sabe? Um pacote de jogos em casa. O que eles podem ganhar com isso? Como seria essa parceria, sabe? Um plano mesmo. Porque, os clubes não têm a obrigação de emprestar para o Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não tem. Mas analisa, faz uma proposta, faz um plano, né? Não sei, será que foi feito isso? A gente não sabe porque não foi compartilhado. O Eduardo Jardim fez uma pergunta interessante também. Ele perguntou sobre o CT Meninos da Vila, que parece que não tem muitos campos ainda, mesmo com umas reformas, parece que vai ficar, sei lá, com 1 ou 2 campos, enquanto São Paulo, o exemplo que ele deu, o Eduardo Jardim, tem, sei lá, 10 campos. E o Marcelo Teixeira falou sobre isso também, ele falou que com umas reformas que estão sendo feitas no CT Rei Pelé, uma reprogramação, na verdade, não é reformas, reprogramação, inclusive com a iluminação, vai poder utilizar em outros horários, isso vai ampliar a utilização e vai até ajudar o CT Meninos da Vila. O que eu acho pouco para o tamanho do Santos, né? É pouco, é aquele pensamento pequeno, é aquele pensamento band-aid. O Santos, essa administração, parece uma administração band-aid. Eu não vejo pensamento grande nisso, me incomoda demais. O jornalista Felipe Noronha, que eu acompanhei muitos anos atrás, um dos primeiros que criaram o canal do Santos aí, fez uma pergunta muito boa. Ele perguntou sobre o scout. Ele perguntou se o Carille vai perder a força agora, já que parece que o Santos, o Marcelo Teixeira, vai ampliar e quer contratar mais profissionais para o departamento de scout. O Marcelo Teixeira ele citou que o Santos estava precisando melhorar isso, ele até gostou da pergunta, e que o Santos
tem esse plano de melhorar os processos, que o processo, quando ele pegou o Santos, não eram muito bons, mas que essa contratação não vai diminuir o poder do técnico, vai ser um trabalho em equipe, o que é interessante ver isso. Eu gostei do que o Marcelo Teixeira respondeu, vamos ver se na prática isso acontece, né? Porque a decisão de contratar um jogador não pode só ser do scout, não pode só ser do cara, ele tem que ser de um time técnico, né? E tem que ter um processo para isso. E eles estão trabalhando nisso pela resposta que o Marcelo Teixeira deu. Eu gostei muito disso. E o Anderson Laria, grande abraço ao meu amigo Anderson Laria, gosto muito dele. Ele perguntou se teria alguma melhoras no plano do sócio rei. Ele falou sobre alguns detalhes, algumas coisas foram mudadas, os sócios perderam no início da administração do Marcelo Teixeira, como, por exemplo, não entrar com acompanhante em alguns níveis de sócio, algumas coisas, desconto em pizzaria, que dava 20%, mas não amplia para mais torcedores, principalmente de fora. Eu sou sócio, eu não ganho nada com o Santos aqui nos Estados Unidos, nada. É uma doação quase que eu estou fazendo. Enquanto que eu sei que os torcedores do Bahia, por exemplo, eles pagam um plano que eles ganham camisas, e o Anderson Laria até falou que torcedores do Botafogo, do final do ano, eles ganham também uma camisa do clube. E o Marcelo Teixeira falou até que esses torcedores pagam muito mais, são planos muito mais caros e tudo mais, e disse que está tendo melhoras, inclusive ele citou de novo o reconhecimento facial, que isso está melhorando os processos no Santos e está melhorando também o sócio. Parece que tem um esboço aí de melhoras que virão, mas pediu paciência, pediu paciência. Então foi isso, galera. Isso aí foi o que foi dito, a minha opinião sobre vários assuntos também. Não esquece de deixar o like, de compartilhar com todo santista, realista e inteligente. E agora eu vou aproveitar as férias com a minha família. Tamo junto?